Meus caros alunos, o tema é função. Então, precisamos fazer uma introdução ao estudo dessas funções, tá? Aí, nós vamos ter função do primeiro grau, função do segundo grau, a ideia de domínio, imagem, a ideia de abscissa ordenada, ponto, né? Que o ponto é um par ordenado, os quadrantes, né? Do sistema, né? Ortogonal, né? O X e o Y, os 4 quadrantes. Então, precisamos fazer essa introdução. Vamos lá? Presta atenção. Quando você tem uma função, o que cai nos concursos é sobre a lei dessas funções, tá? Então, a partir do momento que você tem a função que depende de x, que a gente chama de y, e vai ser dada uma lei, e essa lei vai ser clara que o y depende de x, né? Aí o x pode ser elevado a 1, aí fica primeiro grau, o x pode ser elevado a 2, vai ser segundo grau, e pode ser uma função qualquer, né? Não necessariamente nem primeiro nem segundo. Então veja, a partir do momento que você tem uma função, digamos essa aqui, 400 mais 3x, isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Uma função de primeiro grau. Quando você tiver essa função aqui, 3x a segunda, mais 400x, menos 20. Aí já é uma função do segundo grau, tá? Aí veja bem, na função do primeiro grau, o domínio, que é o x, né? X é o domínio, é real, né? O domínio, o x pode atingir qualquer valor, né? Qualquer valor. E o y é a imagem. Então, a imagem depende dos valores de x, que é o domínio. Onde esse domínio pode ser qualquer valor. Então, o domínio aqui seria o real. Na função do segundo grau, você tem o x como domínio e tem a imagem. O x, que é o domínio, também vai ser real, né? O domínio. E a imagem, né, que é o valor do domínio, né, que reflete, né, o valor, vai ser de acordo com a lei aí estabelecida. Só que existe outro tipo de função. Por exemplo, se eu disser que a função for essa aqui, y, que é o f de x, né, igual a 3 sobre 2x menos 4. Então, observe que nesse caso aqui, e nesse aqui, ó, não são funções nem do primeiro nem do segundo, né? Esses tipos de funções aqui, ó, são funções, mas que não são nem do primeiro como nem do segundo, porque o formato do primeiro grau é esse aqui. O formato do segundo grau é esse aqui. Então, esses aqui não estão no formato nem do primeiro nem do segundo, são funções quaisquer. Aí, o que é que você precisa entender? Que o domínio da função, que é o valor de x, nesse caso aqui, que está no denominador, né? O x no denominador, o 2x menos 4 tem que ser diferente de zero. Então, observe que nesse caso aí, que como essa expressão aqui está no denominador, ela não pode ser nula, porque não vai poder ter um número dividido por zero. Então, o domínio dessa função não é real, não. São os valores que obedecem a essa condição, né? Então, passando para lá, o menos 4 vai ficar
4. X tem que ser diferente de 2. Então, veja bem, o domínio dessa função é qualquer x diferente de 2. Tá? Toda vez que você tiver o denominador, uma expressão do denominador, essa expressão não pode ser zero. Se essa expressão estivesse aqui em cima, no numerador, aí podia ser qualquer número. Mas a expressão no denominador não pode ter um valor de x que anule isso aqui não. Tá? E quando é raiz, o índice sendo par, né, 2 aqui, ou 4 ou 6, qualquer índice par aqui, não pode aqui dentro ser negativo. Tem que ser positivo, ou o próprio zero. Então, a condição aqui para o domínio é que 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Aí o domínio vai ser 2x maior ou igual a 4, x, 4 dividido por 2, 2, maior ou igual a 2, pronto. Então o domínio dessa função, dessa aqui, é qualquer valor de 2 para cima, ou seja, fechado no 2 até o infinito, ok? É o domínio dessa função. Então, nos concursos, quando se pede o domínio, é observar se tiver uma expressão no denominador, a expressão tem que ser diferente de zero. Se tiver um radical de índice par, esse radical, a expressão aqui dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo. Tá? Então, o domínio dessa primeira função aqui é qualquer valor de x diferente de 2. E o domínio dessa função é esse intervalo aqui. Tá? Agora, veja, é importante também, vamos apagar aqui, ressaltar a análise gráfica, né? Quer dizer, você sabe que tem gráficos, né, de linha, né? Gráfico da linha, gráfico de barras e tem um gráfico de setor. Então, pode cair nos concursos uma análise de gráfico, tá? Então, repetindo, o gráfico pode ser de linha, né? A parábola, por exemplo, quando você tem a reta, né? Aqui, ó, uma linha, né? Uma função linha. Aqui também, né? Uma função linha. Mas também tem gráfico que é blocozinho, gráfico de bloco. Tem gráfico de setor, né? A pizza, né? O gráfico da pizza. E é importante ressaltar que você precisa analisar esses gráficos, né? Analisar esses gráficos. Aí veja, é importante você também ter a noção do plano cartesiano, né? Você tem aqui o eixo Y, o eixo X. Aí observe que você tem aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Né? São os quadrantes, esses espaços aqui, que o eixo de coordenadas formam, né? O sistema de eixos. Aí quando você tem um ponto, menos 2 casando com 5, como é que você representa esse ponto? Menos 2 casando com 5. Então você tem aqui, né, a parte do zero, né, que é a origem, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, isso para o eixo do x. Para o eixo dos y, nós temos a parte positiva e também a parte de baixo aqui negativa. Né? Então, quando você tem aqui o eixo x, é chamado de abscissa. Abscissa. E o eixo y é o eixo da ordenada. Ordenada. Aí o ponto menos 2, 5 é um par ordenado, né? Aqui é o x, o primeiro valor é sempre o x, o segundo é o y. Então, menos 2 casando com 5. Então, eu vou esticar aqui até o 5. E vou fazer o casamento, né? Do menos 2 com 5.
Pronto. Esse ponto vai estar no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante. No segundo quadrante. Eu também gostaria de alertar vocês que se uma das coordenadas for nula, o ponto vai ser em cima do valor não nulo. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui 0 casando com 5, ou menos 2 casando com 0. E também, quando as duas coordenadas forem nulas. Ó, quando as duas coordenadas forem nulas, aí o ponto é na região central, né? O ponto é aqui, na região central. O ponto só vai ser aqui na região central se você tiver tanto a abscissa como a ordenada, né, nulas. Agora aqui, aonde é que vai estar o ponto 0,5? Né? Digamos que eu queira representar esse ponto como ponto A e esse ponto aqui como ponto B. Onde é que estaria o A? Onde estaria o B? Tá? E eu chamo esse ponto aqui de C. Então C seria aqui, né? Na origem. Agora, 0 casando com 5. Aí você pense logo no 5. O 5 está no Y, né? O 5 está no Y. Aí você vai para o 5 do Y. Você vem aqui, ó, no 5 do Y. Esse ponto aqui, ó, no 5 do Y, é o ponto A. Isso aqui é o ponto A. Tá? Ok? Então, o ponto A ficaria exatamente em cima do eixo dos Y. E o ponto B, menos 2, 0, você pensa logo no menos 2, que é o X, né? Aí você vai para o X menos 2. Está aqui, né? O X menos 2. Aí você marca aqui o ponto B. Pronto. O ponto B vai estar exatamente em cima do eixo do X. Tá? Então, a dica é que quando uma das coordenadas for 0, pense logo no outro valor, né? O valor que não é 0, tá? E o ponto vai ser em cima dele, tá? Agora, quando as duas coordenadas for 0, aí o ponto vai ser na origem. Outro detalhe também importante. A partir do momento que você tiver um ponto definido, para menos 2, 5, né? Aí você tem menos 2, o domínio, e o 5 é a imagem dele. Então, 5 é a imagem de menos 2. Então, você tem aqui, ó, menos 2, que faz parte do domínio, né? X, tá? Menos 2, casando com 5. Então, 5 é a imagem de menos 2. Tá bom? Ok? Agora nós vamos para a prática nos concursos, nessa introdução de funções. Na prática, as bancas criam equações, sistemas nos problemas. Uma incógnita, duas incógnitas. Então, presta atenção, veja. Deixa eu armar aqui a situação. Na hora que você tiver um problema, o problema ele pode ser colocado como introdução à função. Porque, veja, se você tem os problemas e o problema tiver uma incógnita só, uma incógnita, você vai precisar armar uma equação em função de x, né? Uma equação. Aí essa equação pode ser do primeiro, pode ser do segundo grau. Aí as bancas, por exemplo, a UPE, no último concurso da PM, ele não chegou a botar nenhuma questão de função. Ele botou só de introdução à função. Então, quer dizer, em um outro concurso, não só o UPE, vamos falar das bancas em si. Então, a banca ela pode colocar questões propriamente de função ou de introdução à função. Tá? E foi isso que no outro concurso da PM de Pernambuco, a banca colocou introdução à função, 2 questões, tá? Daqui a pouco a gente vai resolver. Mas o problema pode ter mais de uma incógnita, pode ter 2, 3 incógnitas. Então, quando a banca tiver
elaborando um problema com duas incógnitas, aí você vai ter que montar um sistema de equações. Aí quando você montar o sistema, dependendo do sistema, existem dois métodos, né, para resolver o sistema. Existe o método da eliminação e existe o método da substituição. Aí você me pergunta, professor, qual é o melhor método, da eliminação ou da substituição? Depende muito, né, do problema. Existe problema que você eliminando uma letra, é fácil eliminar uma letra, né? Às vezes é fácil eliminar uma letra. Por exemplo, você tem y, uma equação, 2x menos y igual a 3, e você tem outra equação, 3x mais y igual a 0. Então, um sistema desse, você pode simplesmente somando aqui eliminar o y. Então, é o melhor método da eliminação. Mas nem sempre o sistema está preparado para o método da eliminação, né? Aqui você elimina o y, acha o x, tá? Agora, também pode ser o método da substituição interessante, né? Por exemplo, se você tem assim, y igual a 3x menos 2 e x mais y igual a 10, uma hipótese. Aí, nesse caso aqui, você já sabe que y é 3x menos 2. Aí você substitui aqui. Você pega o valor de y aqui, que é 3x menos 2, substitui, e vai achar o valor de x, né, por substituição, tá? Então, dependendo muito do sistema, um método sobressai em relação ao outro, tá? E é isso que caiu na PM de Pernambuco, né? Engraçado, interessante, que na PM de Pernambuco caiu um problema que seria bom fazer pelo método da eliminação e um outro problema pelo método da substituição. A turma ficou perguntando assim, tirando onda, cadê a parábola? Cadê a reta? E no concurso não caiu nada de função propriamente dita, mas sim de introdução à função. Aí, quando o mestre Isaqueu pediu para que eu pudesse fazer uma preparação de função para vocês, eu dividi da seguinte maneira: função primeiro grau, específico, função do segundo grau, que é a função quadrática, específico, e domínio, imagem, problemas do primeiro grau. É a última parte. Então, isso aqui é uma base interessante em termos de função, tá? Então, o que está faltando aqui é você pegar alguns gráficos, a gente vai fazer isso também nos problemas de introdução, gráficos para você fazer análise. E o gráfico, ele pode ser de linha, pode ser de barra ou de setor. Lembrando sempre que o gráfico de setor, vamos ver aqui rapidinho, o gráfico de setor normalmente sai por regra de 3, tá? Por regra de 3. É importante você pensar assim, ó, o gráfico de setor, né? O gráfico da pizza. Então você tem aqui digamos que eu queira saber esse ângulo aqui, né? X, esse ângulo aqui, tá? E é um setorzinho aqui, né? Do gráfico, tá? Aí você sabe que uma volta completa tem tudo a ver com 360 graus, né? Então quer dizer, X é o arco que você quer, que comparado, né, com o arco geral, 360 graus. Agora é o zigue-zague, né, gente? Mas antes do zigue-zague, vamos simplificar. Vamos simplificar. Observe direitinho que a gente pode cortar esse zero com esse zero, né? Pode cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Então vai ficar x vezes 1, x,
2 vezes 36, 72 graus. Pronto, meu amigo. Amiga, esse X aqui pedido pela banca, 72 graus. Ok? Valeu, até a próxima.